Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os circuitos RL sem fonte. Esse é mais um vídeo das nossas aulas sobre circuitos de primeira ordem. Então, para relembrar, a gente viu sobre os circuitos RC sem fonte e vimos também um exemplo resolvido para esse caso. Vamos percorrer o mesmo percurso no caso do circuito RL. Vamos trabalhar o circuito RL sem fonte e na próxima aula trazer alguns exemplos de exercícios resolvidos. Então vamos lá. Circuito RL sem fonte. A gente vai partir de um pressuposto muito parecido com o do circuito RC sem fonte. Então, para quem não viu a aula passada, é importante assistir. Então, o circuito RL sem fonte, ele é um circuito contendo um resistor e um indutor apenas, seja ele um resistor único, uma indutância única ou uma resistência equivalente, né? E uma indutância equivalente. Mas são dois componentes apenas, e a gente assume que é um circuito em que há uma excitação inicial, proveniente de uma energia prévia armazenada no indutor. Então, quando a gente trata de um circuito RL sem fonte, o que a gente está supondo de início? A gente está supondo que esse circuito RL, em um período anterior ao período que estamos analisando o circuito, estava conectado a uma fonte séria. Então, a gente imagina que esses dois elementos estavam em conexão com uma fonte, por exemplo, uma fonte de tensão CC série, que injetou corrente no circuito e fez com que houvesse uma energia magnética armazenada no indutor. E a partir desse momento, a gente imagina que esse indutor ele foi carregado de alguma forma, há uma corrente presente nesse indutor que se refere a essa energia armazenada, e a gente pressupõe que essa fonte inicial ela foi desconectada abruptamente do circuito, em um tempo, por exemplo, que a gente vai convencionar de chamar t igual a zero. Então, em um tempo t igual a zero, essa fonte ela foi retirada do circuito. Então, houve uma excitação anterior ao tempo de análise. O que a gente vai imaginar aqui é que a partir do tempo igual a zero, em que só existe o indutor e a resistência, existe uma energia magnética associada a esse indutor que vai ser responsável por fazer fluir no circuito uma corrente. Essa corrente é uma corrente proveniente da energia armazenada no indutor e não mais de uma fonte. Então, esse é nosso intuito no final das contas. Então, a gente vai imaginar, assim, de forma conclusiva, de que existe uma energia previamente armazenada no indutor e que a partir do momento t igual a zero, essa energia vai ser liberada para os resistores em forma de corrente. Essa corrente ela é oposta ao sinal referente à tensão no indutor, justamente por aquela convenção que se falou em aulas anteriores sobre indutores, de que a tensão no indutor ela não pode variar bruscamente, abruptamente. Ela tem que ser uma tensão contínua, né, em termos de comportamento. E no caso do indutor, o único parâmetro que pode variar instantaneamente é a corrente. E é isso que acontece quando há uma mudança abrupta no circuito, como no caso, retirar a fonte de tensão CC. Então, em suma, nosso objetivo em um circuito desse tipo, a partir do momento t igual a zero de análise, é obter a resposta do circuito. No caso do indutor, a gente vai supor que a resposta do circuito é a tensão I de t, que flui pelo circuito RL. E aí, obviamente, se a gente encontra essa corrente I de t, vai ser possível encontrar esse VL de t, que é a tensão associada ao elemento indutivo. Por quê? Porque se a gente for lembrar, a relação tensão e corrente no indutor se dá da seguinte forma: VL, tensão do indutor, é igual a L, indutância, vezes dI dt, derivada de corrente em relação ao tempo. Então, se a gente tem uma função que caracteriza a corrente do indutor, a gente consegue derivá-la e encontrar uma expressão para a tensão do indutor. Então, esse vai ser nosso objetivo. E aí a gente precisa
também definir o intervalo em que a análise será feita, como se falou anteriormente, né? A gente vai pressupor que existia uma fonte que alimentava um circuito em um tempo anterior ao tempo que a gente está tomando como referência, que é t igual a zero. Então, antes de t igual a zero, existia uma fonte conectada ao circuito, e depois no instante t igual a zero, essa fonte foi retirada, e após t igual a zero, o circuito vai se resumir apenas à resistência e indutância. Então, a gente vai dizer que a análise de comportamento do indutor será feita de um tempo inicial t0 igual a zero até um tempo final t. E aí a gente precisa definir as condições iniciais do indutor para fazer todas as análises, né? No caso, a gente pode definir, né, a corrente inicial do indutor, que é justamente aquela corrente no momento em que a fonte é retirada, que é um I de zero, né? Esse I de zero a gente vai convencionar de chamar de I0. E também a gente poderia definir uma energia inicial armazenada no indutor, que é dada por L vezes I0² sobre 2. Agora vamos tentar obter a resposta do circuito, ou seja, uma equação que caracterize a corrente do indutor. A gente pode partir da lei das malhas. Então a gente pode pegar esse circuito aqui e dizer, né, que pelo sinal das tensões, que VR é igual a menos VL, ou VL mais VR igual a zero. Essa é a aplicação da lei das malhas. Só que VL para um indutor é dado por L vezes d dt, e VR, pela lei de Ohm, é dado por I vezes R. Substituindo, a gente encontra essa equação aqui. Mas também a gente poderia dividir todos os elementos por L, a fim de isolar a derivada, né? E aí a gente teria essa equação aqui. Nosso objetivo é encontrar a expressão para a corrente. Então a gente tem que isolar a variável DI. Como é que a gente faz isso? A gente coloca esse termo para o outro lado da equação e integra ambos os lados. Então, a gente levou esse termo para o lado direito, passou a corrente para o lado esquerdo da equação e passou a variável dt para o lado direito também. Então, a gente rearranjou os termos e agora a gente pode integrar. Integrando essa equação aqui, a gente vai encontrar que a integral de di sobre i é ln de i. E aí a gente pode aplicar os limites de integração definidos. No caso, para a corrente, é da corrente inicial I0 até uma corrente final, até a expressão que caracteriza a corrente no tempo, I de t. E no caso da segunda integral, é do tempo 0 até o tempo t, né? Porque é dependente da variável dt. E o tempo de análise que estamos querendo obter é de 0 até t. No final das contas, se a gente aplicar os limites de integração, vamos encontrar essa expressão aqui. Como nossa variável de interesse é I de t, a gente pode desenvolver essa expressão aqui, e aí a gente vai encontrar essa equação final. Então, a gente sabe que a corrente no indutor, a corrente em um circuito RL série, ela é dada por I0, que é a corrente inicial, Euler elevado a menos R, resistência, vezes T, tempo de simulação, dividido por L. Então, a gente tem uma equação I de T, acabou de ser mostrada, e através dessa equação a gente pode perceber que a resposta em corrente do circuito RL é uma queda exponencial da corrente inicial. Por quê? Se a gente for ver aqui, existe um termo constante, I0, multiplicado por um exponencial elevado a um termo negativo. Essa exponencial, ao passar do tempo, ela vai tender a zero. Então, conforme o tempo vai passando, esse termo tende a zero, e esse termo tendendo a zero, multiplicado por um I0 constante, tudo isso vai tender também a zero. Então, é uma expressão que define uma queda exponencial da corrente em função do tempo, definido por algo desse tipo aqui. Então,
Uma vez que a resposta se deve à energia inicial armazenada e às características físicas do circuito e não a alguma fonte de tensão ou de corrente externa, ela é chamada de resposta natural do circuito. Algo que também vimos no caso do circuito RC, essa definição de resposta natural. A resposta natural de um circuito se refere ao comportamento em termos de tensões e correntes do próprio circuito sem nenhuma fonte externa de excitação. A excitação é proveniente da própria energia inicial armazenada no indutor. Então, de novo, esse é o gráfico que caracteriza a corrente. E vai existir um determinado tempo, aqui chamado de tau, que também é conhecido como constante de tempo do circuito, em que nesse tempo tau, a resposta referente à corrente do indutor, ela vai ser de 36,8% do valor inicial dessa corrente. Vamos definir quem é esse tempo tau. Então, pelo gráfico é possível perceber que à medida que t aumenta, a corrente diminui em direção a zero. A rapidez com que a corrente decresce é expressa em termos da constante de tempo, representada por tau, a letra grega minúscula tau. A constante de tempo de um circuito é o tempo necessário para a resposta do decaimento a um fator igual a 1 sobre E, ou 36,8% de seu valor inicial. Então, de novo, o tempo tau ele é referente a um determinado tempo em que a resposta do circuito é de 36,8% do valor inicial da corrente referente àquela energia inicial armazenada no indutor. No caso do circuito RL, tau é dado por L, indutância, sobre R, resistência. Então, se a gente for olhar aqui, existe na expressão um R sobre L. Né? A gente pode substituir esse R sobre L por tau. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar essa expressão aqui. No caso, tau é L sobre R. Aqui na expressão é R sobre L. Contrário, né? Por isso que o tau ele aparece no denominador. Enfim, no final das contas, temos essa expressão que caracteriza a corrente, agora em termos da constante de tempo do circuito. E aí tem uma regra geral para trabalhar com circuitos RL sem fonte, que é o seguinte. A gente precisa, primeiro, detectar a corrente inicial I de zero, que é o nosso I0, né? Por meio do indutor. Determinar a constante de tempo tal do circuito. E com isso a gente pode escrever essa expressão aqui, que caracteriza a corrente do indutor. Afinal de contas, teríamos o I0 e o tal, que são as duas incógnitas, digamos assim, do circuito. E aí, assim como no caso do circuito RC, vimos muito nos exemplos resolvidos de que, às vezes, o circuito ele não está na forma final de análise, né? Um resistor e uma indutância. A gente precisa fazer algumas associações, montar equivalentes, enfim. No caso do circuito RL é a mesma coisa. Precisamos trabalhar com um circuito RL, contendo apenas uma resistência e uma indutância. No final das contas, se temos esses dois parâmetros, conseguimos descobrir quem é a corrente IL, né, dado por essa expressão. E caso a gente descubra quem é IL, a gente pode detectar até mesmo outras variáveis do circuito, como a tensão no indutor, a tensão no resistor e a corrente no resistor, ou qualquer outras variáveis que existam em um determinado circuito, né? Então é isso. Na próxima aula vamos ver também exemplos resolvidos de circuito RL sem fonte. Bons estudos!